Fala, gente boa! Na aula de hoje nós vamos dar início aos nossos estudos sobre médias, capítulo 6 da frente B. Simbora! A história da matemática nos diz que o estudo das médias começou por volta do século IV a.C., por um matemático pitagórico chamado Arquitas de Tarento. Na época, Arquitas afirmou que existiam 3 tipos de média, e hoje, séculos depois, dessas médias, a mais utilizada é a média aritmética. Nos dias de hoje, é muito comum a gente ver a aplicação, o cálculo de médias aritméticas, quando se deseja calcular, por exemplo, a média do bimestre, a média de pessoas que frequentaram determinado lugar, a média de idade, a média salarial. E tudo isso está bem direcionado a número, a quantidade. Mas, voltando um pouco no tempo, os gregos, os romanos e os fenícios já utilizavam intuitivamente esse conceito de média quando desejavam produzir suas armas de guerra, os coletes de proteção, os escudos, as espadas. Então, era necessário equilibrar a mistura de metais, né? Fazer uma liga que, ao passo que fosse leve, também fosse resistente. Então, para a gente perceber que cálculo de média não está direcionado simplesmente a números. Média aritmética simples ou apenas média aritmética. Dado o conjunto numérico A, composto pelos elementos x1, x2, x3 até xn, que é o enésimo termo, como é que a gente faz para calcular então a média dos números que compõem esse conjunto? Para calcular a média dos números que compõem o conjunto A, basta a gente somar todos esses números, x1, x2, x3, x4, até o enésimo termo, que é o xn, e dividir pela quantidade de números. Para a gente verificar o quanto é fácil utilizar o cálculo de média, vamos supor a seguinte situação. Vitor tem 3 notas em matemática, 6, 8 e 7. E aí eu pergunto, qual é a média bimestral de Vitor, sabendo que essas 3 provas têm o mesmo peso? Para o cálculo de médias, vamos para mais um exemplo. 6 reservatórios cilíndricos superiormente abertos e idênticos, A, B, C, D e E, estão apoiados sobre uma superfície horizontal plana e ligados por válvulas V, nas posições indicadas na figura. Com as válvulas V fechadas, cada reservatório contém água até o nível H, indicado na figura. Todas as válvulas são, então, abertas, o que permite a passagem livre da água entre os reservatórios até que se estabeleça o equilíbrio hidrostático. Nesta situação final, o nível da água em decímetros será igual a... Pessoal, de início, a gente precisa observar aqui na figura que os recipientes cilíndricos A, B, C, D e E estão interligados por válvulas. Observe a válvula entre os recipientes E e F. Observe que a válvula que interliga os recipientes E e F, ela está acima do nível, né, da água, então não haverá troca de líquido aí. Então a gente já percebe que o recipiente F tem um volume de 3 decímetros. Então a gente precisa calcular qual vai ser o volume do equilíbrio hidrostático quando todas as válvulas forem abertas e esse líquido transitar desde o reservatório A até o reservatório E. Observe aí na imagem, qual é o volume do reservatório A? 8 decímetros. Reservatório B, 7 decímetros. Reservatório C, 6. Reservatório D, 5. Reservatório E, 4. Quantos recipientes, o volume de quantos recipientes foram somados aqui? 5. Então, essa soma será dividida por 5. Então, a média de volume vai ser
8 mais 7, mais 6, mais 5, mais 4, que dá 30, dividido por 5. Então, a média vai ser de 6 decímetros, não é isso? Muito bem. Significa dizer que haverá um equilíbrio hidrostático entre esses volumes na altura de 6 decímetros. Então, vamos ao gabarito. Observe que no item A é dito que o volume será de 6 decímetros nos recipientes de A até E, porque há conexão das válvulas, e o recipiente F permanece com o volume inicial de 3 decímetros, o gabarito é a letra A. Vamos agora para mais um exemplo. Uma sala de aula é constituída por 10% de mulheres e 90% de homens. Em uma prova valendo de 0 a 100 pontos, todas as mulheres tiraram a mesma nota. A média aritmética das notas dos homens foi 83. E a média aritmética das notas de toda a classe foi 84. Nessas condições, cada mulher da sala fez um total de pontos igual a... Questão interessante essa, viu? De início, nós vamos observar o seguinte. Diz que uma sala de aula é composta por homens e mulheres, na qual as mulheres representam 10% do total. Eu vou representar aqui o total de alunos pela letra T, e se o texto informa que a quantidade de mulheres corresponde a 10% do total de alunos da turma, então a gente pode dizer que as mulheres representam 0,1 vezes T, ok? Os homens representam 90% da turma. Então, 90% de T a gente vai representar por 0,9 vezes T, ok? A questão pede para a gente determinar qual foi a nota que cada mulher tirou, sabendo que todas as mulheres da sala tiraram exatamente a mesma nota. Veja, nós sabemos que a média da turma foi de 84 pontos. Então, 84 é igual a... Sabendo que todas as mulheres tiraram a mesma nota, né? Então, 0,1 T mulheres tiraram exatamente a mesma nota X, por exemplo. Então, a gente representa assim, 0,1 T, que é a quantidade de mulheres, vezes a nota que todas elas tiraram, que foi uma nota X. Em contrapartida, a nota dos homens foi de 83 pontos. Então, isso aqui será somado à quantidade de homens, 0,9 vezes T, vezes os 83 pontos. E essa soma tem que ser dividida pela quantidade de alunos da classe, T alunos. Ok? Então vamos. 84 é igual a... Observe o seguinte, nós temos uma adição e em cada parcela dessa adição nós temos um fator comum que é T. Então vamos colocar esse T em evidência. Então vai ficar T que multiplica. Esse produto dividido por T vai restar 0,1 X mais esse produto dividido por T vai restar 0,9 vezes 83 e tudo isso dividido por T. Agora nós podemos fazer o cancelamento, né? Ou simplificar aqui por T. Continuando, nós temos 84 é igual a 0,1 X mais 0,9 vezes 83 dá 74,7. Temos aqui uma equação de primeiro grau. Separando membro a membro, nós vamos ter que 0,1 X é igual a 84 menos 74,7. Essa diferença dá exatamente 9,3. Para a gente determinar o valor de x, ou pega esse 0,1 e passa dividindo para o segundo membro, ou de uma forma mais prática, basta a gente perceber que se eu multiplicar por 10 o primeiro membro, eu vou ter 1x. Então, para manter o equilíbrio, multiplica por 10 o segundo membro. Significa dizer que x é igual a 93. Ou seja, cada mulher tirou nessa prova, que valia de 0 a 100 pontos, 93 pontos, beleza?
Tarefinha! Em um escritório trabalhavam 15 pessoas. Em um certo ano, o funcionário mais velho se aposentou, sendo substituído por um jovem de 20 anos. Se a média de idade dos funcionários desse escritório diminuiu 3 anos, a idade do funcionário que se aposentou era